Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, porque nós temos esta oportunidade de sentarmos e o Senhor usar os teus servos. Em todos os momentos desse culto, ó Pai, nós temos sido abençoados. Mas queremos ouvir a Tua palavra como pão que aquece o nosso coração, ó Deus, que nos traz fome cada vez mais. Usa o Teu servo, meu Deus, pastor Leandro, e que estará ministrando a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, igreja. Quem está feliz nessa manhã? Amém. A lição que nós vamos ministrar hoje é a lição número 3. O cristianismo que vivemos. Na verdade, isso é um ensino reflexivo. Na medida em que nós ouvimos a palavra, nós temos que refletir a respeito do tipo de cristianismo que nós mesmos estamos vivendo. O propósito dessa palavra é que nós possamos enxergar a que profundidade nós estamos no Senhor. Nós temos vivido um evangelho puro ou um evangelho de conveniências? É triste perceber, muitas vezes nós, os cristãos, aqueles que são os detentores da verdade, que conhecem a Cristo, são tão rasos, muitas vezes, nos compromissos com Deus e com a sua palavra. Negociam, acabam abrindo mão de valores que para Deus são inegociáveis. Algumas vezes o nosso amor por Deus e a nossa busca por Ele é exatamente do tamanho das nossas necessidades naturais. Isso desagrada a Deus. O Senhor é o nosso Pai que tem todo o prazer em nos dar todas as coisas, mas Ele se alegra quando nós buscamos a Ele de forma desinteressada. Muitas vezes os cristãos, quando passam por problemas e precisam de um milagre, buscam a Deus incansavelmente, mas quando estão naturalmente fartos, já não têm o mesmo interesse pelo Senhor e pela sua palavra, já não vem mais à igreja, não medita mais na Bíblia, já não ora. A Bíblia diz lá em Mateus 6:21, que onde está o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o seu tesouro está nas coisas materiais, o seu coração também vai estar lá. E Deus não negocia com isso. Ele quer que nós, os seus filhos amados, tenhamos o coração somente para Ele, e que possamos de fato buscá-lo porque o amamos, e não porque temos algum interesse naquilo que Ele nos dá. Muitos cristãos, de fato, não experimentam o melhor de Deus para a sua vida, porque não têm o coração em Deus, tratam a Deus de uma forma hipócrita, por fora, vestem uma máscara de santidade, de busca e de clamor, mas por dentro o seu coração não clama de fato pelo Senhor. Esses cristãos são rasos em Deus, esses cristãos de fato não têm a comunhão que deveria ter com o Senhor, para experimentar o melhor dEle. Será que nós temos de fato expressado a nossa fé e o nosso amor por Deus em nossas atitudes? As pessoas que estão ao seu derredor conseguem ver Cristo através da sua vida, nos seus atos, nas suas palavras, no seu caminhar? Com o que de fato nós devemos nos preocupar então? No Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantas vezes de fato você tem se alegrado de ter Deus como seu Senhor? De saber que você já foi retirado do reino das trevas e transladado para o reino do Filho da luz? Quantas vezes você tem se alegrado simplesmente porque você já foi salvo? Simplesmente porque agora você já tem o Espírito Santo habitando em você e todas as coisas são possíveis a você agora? Muitas vezes nós só nos alegramos quando as coisas naturais que buscamos vem até nós. Nós não nos conformamos quando passamos por alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade natural, uma enfermidade, e nós, muitas das vezes, ficamos tristes e abatidos diante de Deus e desistimos de buscar Ele. Certa vez, uma irmã me procurou para conversar, e ela me disse: pastor, eu estou muito triste com Deus, eu de fato nem quero mais esse Deus. Eu falei: por quê, irmã? Ela disse: porque a minha mãe estava enferma e eu orei por ela, e ela mesmo assim morreu.
Eu falei, mas você está triste com Deus por isso? Eu orei, eu pedi para Deus curá-la e Deus não curou. Pouco entendimento. Pouco entendimento. Na verdade, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Nós não sabemos o propósito de cada ato de Deus, porque Deus porque Deus permitiu aquela morte. A grande verdade é que um dia, cada um de nós vamos partir, não é verdade? Isso é um fato. Agora, alguns partem mais cedo que os outros, para que um propósito de Deus que é muito amplo para nós conseguirmos entender aconteça. Nós não devemos buscar a Deus porque Ele responde todas as nossas orações. Nós devemos buscar a Deus porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor sobre a sua vida. Ele é o Senhor sobre você, sobre tudo que você tem. Deus governa sobre você. Amém. De fato, porque muitas vezes nós não alegramos com Deus, nós percebemos que nossa rasura espiritual, ela nos leva para uma atitude de nos afastarmos de Deus a cada tribulação que nós passamos. Quando eu perguntei quando de fato você se alegrou com Deus, mesmo sem receber o seu pedido, mesmo sem receber a sua bênção, mesmo sem receber o milagre que você buscou, simplesmente porque Ele é Deus, você se lembrou de agradecer por essa manhã que você acordou com saúde, por esse sol que brilha sobre você, pela provisão de Deus que tem na sua casa hoje, de você saber que o seu almoço estará na sua mesa quando você chegar, de você saber que a sua família toda está viva e bem. Quantas vezes nós caminhamos recebendo as bênçãos de Deus a cada manhã, mas não nos alegramos nos pequenos detalhes, mas que são fundamentais para que nós tenhamos vida. E se você lembrou, de fato, você tem se esforçado em obedecer aos mandamentos e agradar a Deus obedecendo a Ele? De fato, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, não quer dizer que Ele nos deu liberdade para não o buscarmos, para não orarmos, para não jejuarmos, para não cultuarmos como Deus. O salmista é alguém que entendeu como agradar a Deus. Leia comigo Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam, assim cumpre-me bem dizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos meus lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando a Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque me tens dado todo o auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. É alguém que entendeu que de fato nossa alegria tem que ser o Senhor. Nosso corpo por completo, a nossa alma, o nosso espírito deve louvar a esse Deus e buscar conhecê-lo por meio da sua palavra, por meio dos seus ensinos, porque existem algumas coisas que para Deus têm muito mais valor que outras. Uma questão de valor na nossa vida. Certa vez um grande homem de Deus disse: milagres e maravilhas atraem os homens e as multidões, mas um coração quebrantado e um caráter santo atrai a Deus. É engraçado, irmãos, como nós buscamos sinais e maravilhas de Deus, como muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em ver os sinais externos do que aquilo que Deus tem feito no nosso interior. Você sabia que o trabalhar de Deus em você, ele é de dentro para fora? Ele primeiro começa trabalhando no seu coração, depois vem moldando a sua alma, os seus sentimentos, até que Ele possa ser o seu Senhor, governar você de dentro para fora, não de fora para dentro. O governo de fora para dentro ele é baseado nas suas emoções e nos seus sentimentos, mas o governo de dentro para fora é baseado no seu amor por Ele. Eu amo o Senhor, por isso obedeço. Eu amo o Senhor, por isso eu o louvo. Eu amo o Senhor, por isso eu canto louvores ao Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1,
A palavra de Deus diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está convidando a igreja de Corinto a imitá-lo, porque ele imita a Cristo, porque ele tem buscado, pelos seus atos, pelo seu exterior, mostrar tudo aquilo que Cristo é nele. E nós? Como tem sido o seu viver? Vamos refletir a respeito. Você tem expressado no seu exterior a Cristo, por meio das suas palavras, das suas atitudes, por meio de tudo aquilo que você faz, você tem expressado a Cristo? Você teria coragem de dizer para o seu amigo, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho: sede meu imitador como eu sou de Cristo? Olha para mim que você vai ver Cristo em mim. Quando nós temos um caráter santo separado, nós permitimos que a nossa vida de fato expresse o nosso Senhor. A misericórdia é quando trazemos as lutas do nosso próximo não somente para as nossas mentes, mas também para o nosso coração. A palavra de Deus diz em Lucas 6, no versículo 36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Nós temos nos compadecido do nosso próximo, daquele que nós percebemos estar muito mais abatido na fé do que nós, e se temos nos compadecido, temos visitado, temos buscado, temos orado por aquele que precisa. A nossa vida de fato tem expressado a misericórdia de Deus? O terceiro é a fidelidade. Cumprirmos fielmente o que nos é determinado pela palavra de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, a palavra diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você tem sido encontrado fiel nas coisas de Deus? Você tem sido encontrado fiel na sua igreja, nos compromissos com a sua igreja, nos compromissos com a sua família, nos compromissos com o seu próximo? De fato, você tem sido imitador de Cristo na fidelidade? Existe um quarto tópico, a perseverança. Nunca desistimos de nossa fé, nem desacreditamos do que nos foi prometido. Se existem muitas lutas, certamente existirão muitas vitórias. Isso é um fato. O cristão, ele tem que crer nessa palavra, porque está escrito, e Deus tem um compromisso absoluto com aquilo que Ele escreveu. Se existem muitas lutas sobre a sua vida hoje, pode começar a glorificar a Deus, porque certamente as vitórias virão sobre você, e serão muitas, porque é diretamente proporcional. Se tem lutas, tem vitória. Aquele que persevera no Senhor, não desiste da sua fé, não desiste do seu caminhar, não simplesmente abandona e fica pelo caminho, porque Deus não respondeu a oração dele no tempo certo. Lembra, meu querido, o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus permite certas tribulações na nossa vida para que nós sejamos aperfeiçoados por ela, e o tempo do aperfeiçoamento não sou eu nem você quem sabe, é o Senhor. Até que nós tenhamos o nosso coração transformado, até que nós possamos aprender com aquela tribulação, Deus permite que ela esteja na nossa vida. Sabe como é que você pode passar por essa tribulação rápido? Aprende logo. Aprende logo. Senhor, eu quero aprender, eu não quero passar por lutas, eu quero perseverar no Senhor, mas em vitórias. E essa promessa vai se tornar realidade na sua vida. Em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 12, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Isso aqui é uma chave de vitória. Na tribulação, eu me alegro porque eu tenho a esperança de que tudo que me foi prometido será cumprido. Eu tenho paciência quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte. E eu tenho convicção de que a minha oração vai mover o céu. Não é verdade? Quinto, né? Cheio do Espírito. Quando somos cheios do Espírito, vivemos esperançosos, somos otimistas em tudo. Podemos ficar por alguns momentos abatidos, mas nunca desanimados. O Espírito Santo é que nos habilita e capacita a andar no terreno dos milagres.
Como é que eu atraio o Espírito Santo até mim? Eu estava meditando esses dias na palavra de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, versículo 18. Olha o tanto que é preciosa essa palavra quando você busca a revelação dela. Nós vamos ler do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos aqui, no original quer dizer transbordai-vos do Espírito. Permita que o Espírito te revista interior e exteriormente. Quando nós somos revestidos, a capa do Espírito ela derrama sobre nós. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O versículo 19 dá a chave. Falando entre vós com salmos, salmodiando, ou seja, louvando em todas as minhas palavras. Sabe quem é que louva em todas as suas palavras? É aquele que quando vai conversar com o irmão pergunta, você está bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo aquilo que Deus me prometeu eu tenho vivido. Graças a Deus eu tenho experimentado o melhor de Deus. Está na tribulação, mas eu tenho experimentado o melhor de Deus. Louvando de coração ao Senhor com muitos hinos. A Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Quando nós louvamos e adoramos a Deus, colocamos aquela música de adoração na nossa casa, quando o clima está ruim, está pesado, tudo muda, o ambiente muda, a nossa casa muda, nosso coração muda. É importante termos isso. E dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui já conseguiu dar graças a Deus no meio da tribulação? Graças a Deus, Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que é um propósito maior do Senhor. É difícil, não é, irmão? Mas a Bíblia ensina que nós nos enchemos do Espírito quando nós também damos graça na tribulação, por todas as coisas, por todas as lutas, por todas as angústias, eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que o propósito dele é muito maior do que a minha tribulação. Mas de fato, que tipo de cristianismo nós estamos vivenciando nesses dias? O cristianismo ensinado por Jesus, ele é prático e não teórico. Através desse cristianismo, nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. Começa uma transformação no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos gestos, até que esse cristianismo de fato se torne o nosso viver. Aquele que permite que o Espírito Santo venha como oleiro moldando a sua vida, vai experimentar um cristianismo genuíno. Não seja raso, querido. A rasura, ela nunca vai trazer o melhor de Deus para você. Porque, na verdade, as coisas exteriores, elas são vistas pelos homens. Deus olha o seu coração. Aquilo que está no seu coração é o que de fato tem valor para Deus. Se você o ama, você não vai permitir que as coisas erradas da velha criatura continuem prevalecendo sobre a sua vida cristã. Você, devagar e no trabalhar do Espírito, vai sendo moldado, vai removendo aquele ranço, aquelas coisas velhas da velha criatura. A Bíblia ensina que o que mentia não minta mais, o que roubava não roube mais. Nós vamos expressar sempre no nosso exterior aquilo que de fato nos alimenta. Se você é alimentado pelas coisas da carne, você vai expressar carne. Se você é alimentado pelas coisas do Espírito, você vai expressar o Espírito. Cuidado com o pecado. O diabo sente prazer em enganar a muitos, tentando minimizar a gravidade e as consequências do pecado. Você já percebeu que tudo que é pecado, o diabo coloca no diminutivo? O cigarrinho, a bebidinha, ou a cervejinha, né? A novelinha, a mentirinha, né? Só uma mentirinha. Por que diminui tanto as coisas que de fato para Deus são tão graves? Não, mas é só uma novelinha.
Não, bobagem, é só um cigarrinho que eu vou fumar, poluindo o templo do Espírito. É só uma mentirinha para poder me livrar desse chato que está me ligando aqui em casa. Muitas vezes você permite. E o diabo negocia dessa forma mesmo. Ele coloca no diminutivo porque não tem peso. E quando não tem peso, não tem valor. Você muitas vezes permite, nós muitas vezes permitimos essas coisas na nossa vida, sem entender que o pecado tem que ser tratado com radicalidade. Nós cortamos pela raiz. Nós arrancamos até a raiz dele, das nossas vidas. Mas eu vou conseguir então, a partir de agora, querendo ser santo, andar na plena santidade? Talvez não imediatamente. A transformação, como diz a palavra de Deus, é de glória em glória, é dia após dia. Hoje, eu já não permito um pecado na minha vida. Amanhã, eu já não permito outro. Depois de amanhã, já não permito outro. Até que eu vou chegar à plenitude de Cristo. Eu vou ser como Ele é, e eu vou poder dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você tem anseio por isso, meu irmão? Você de fato entende que o caminhar com Cristo não pode ser dia após dia da mesma forma? Ou seja, eu entrei na igreja tem 1 ano, e as coisas que eu praticava 1 ano atrás, eu continuo praticando. O pecado continua sendo uma constante na minha vida. Eu não tenho permitido que a santidade de Deus me invada, mas eu tenho permitido que o pecado me domine. Eu costumo dizer o seguinte, digo eu, não o Senhor: quando você de fato nasceu de novo em Cristo, todas as coisas velhas têm que ser mudadas na sua vida. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas eu digo que a mudança começa no primeiro dia de nascido. Você nasceu de novo. A partir de amanhã, você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, ele vai te conduzir pelos caminhos dele, pelas coisas que são boas e perfeitas diante de Deus. E ele vai te constranger em relação àquilo que desagrada a Deus. Ou seja, o alarmezinho vai tocar dentro de você. Agora, se você não tem conseguido caminhar, buscando essa santidade, buscando essa transformação no seu viver dia após dia, você precisa avaliar a sua vida cristã. 1 ano de igreja tem que ter transformado muita coisa na sua vida. Amém, meu irmão? 2.1.2, uma diferença que precisa ser observada. Uma coisa é participar do movimento do Espírito, e outra coisa é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é deixar-se dominar por Ele, é de fato se entregar ao governo e à direção do Espírito Santo, e assim expressar os seus frutos. Eu acho que nem é simplesmente ser cheio do Espírito nosso alvo. Nosso alvo é transbordar do Espírito. Porque quando nós transbordamos do Espírito, esse transbordar que está dentro de nós se torna a realidade do que diz a palavra. São os rios de águas vivas que fluem do nosso interior e que derramam sobre nós e que podem tocar o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que está ao nosso derredor. Você já experimentou? Está tão cheio do Espírito que muda o ambiente. Quando você chega num ambiente que está ruim, o ambiente todo muda, porque a presença de alguém que é cheio do Espírito está lá. É assim que funciona. É assim que funciona. Não existia tristeza, amargura, decepção. Você chega e o ambiente muda. Você, por meio da sua vida, desse Espírito que está transbordando em você, as pessoas podem ter esperança. As pessoas conseguem ver coisas que anteriormente não viam, porque você é alguém cheio, transbordante do Espírito. Gálatas 5, versículo 16 diz: digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas aí vem o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais já vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz,
a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Expressemos esses frutos. Esses frutos do novo nascimento no Espírito Santo, eles precisam ser expressos na nossa vida cada dia mais. Eles começam como uma pequena centelha dentro de nós, mas eles vão tomando conta de nós, aumentando, até que de fato nós possamos viver a plenitude disso aqui. Quando somos transbordantes do Espírito, conseguimos viver tudo isso aqui. Eu conheci um pastor, muito amigo meu, e ele tinha uma dificuldade tremenda no trânsito. Ele era alguém muito irritado no trânsito. Existe alguém aqui assim? Oh Deus, tem misericórdia. E ele tomava uma fechada, ele ficava muito irritado, mas ele assim, ia na carne. Ele próprio dizia, eu vou na picanha quando eu tomo uma fechada. E ele começou a buscar em Deus a realização desses frutos na sua vida, a realidade desses frutos na sua vida. Um dos frutos do Espírito, que a palavra de Deus diz, é o domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio, irmão? É você estar irritado, aí você morde o canto da boca assim, mas não fala nada. Conta até 10, até 20, até 30, mas não fala nada. Você está conseguindo dominar a carne, e cada dia mais você vai conseguir se dominar, porque o teu espírito tem que ser maior do que a sua carne, é ele que tem que te governar. O Espírito Santo habita em você, e ele vai te dizer, olha, isso aí, não entra nessa. E interessante, é que esse pastor conseguiu ser uma pessoa tão doce, com o passar do tempo, alguém que tinha um domínio próprio, um estupim, né? Vamos falar estupim curtinho, conseguiu em Deus essa virtude, o domínio próprio, se passou a ser como Moisés, né? O homem mais calmo, mais tranquilo, mais longânimo que eu conheci. De fato é importante nós termos clareza de quais os frutos nós temos expressado na nossa vida, se os da carne ou se os do Espírito, para sabermos em que nível estamos em Deus. Anota essa palavra aí, medita na sua casa junto com a sua esposa e fala, meu bem, quais que eu tenho expressado aqui? Aí ela pergunta para você, e eu, meu bem, quais que eu tenho expressado? Os da carne ou os do Espírito? E o Senhor vai colaborar com vocês, amém? 3, os pilares do cristianismo. Quando falamos em cristianismo verdadeiro, é necessário crer e vivenciar os fatos que sustentam a fé cristã. A certeza da existência eterna de Deus, o entendimento do pecado e a necessidade do arrependimento para a salvação. São os 3 principais pilares: a existência eterna de Deus, o entendimento do pecado e das suas consequências, e a necessidade que haja arrependimento em mim, para que eu possa ser salvo. Ninguém é salvo sem arrependimento. Qual é o pilar principal de todos esses? O pilar principal é: somente Jesus é capaz de religar o homem a Deus, e somente em Cristo existe salvação. Se você é cristão, isso aqui tem que ser uma verdade absoluta na sua vida. Somente Jesus é capaz de religar o homem a Deus, e somente em Jesus Cristo existe salvação. Em Romanos 10, no versículo 9, diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Então com a boca e com o coração eu creio. Não adianta simplesmente confessar com a boca e não crer com o coração. Comentando sobre isso, eu me lembro de uma pastora preciosa, que eu tenho oportunidade de conviver com ela, e ela diz que muitas igrejas não fazem um preparatório correto das pessoas que vão ser batizadas, como isso que a pastora Surama estava fazendo aqui. Estava oferecendo para os irmãos hoje um curso de batismo, e eles pegam aqueles novos convertidos com 2, 3, 4 meses de convertido, entre aspas, e levam para o batismo. E ela me disse uma frase que eu fiquei extremamente assustado.
Ela me disse que desce ímpio seco e sobe um ímpio molhado. Não teve mudança de vida. Se nós não, de fato, entregarmos, crermos com o nosso coração que Jesus é o Senhor da nossa vida, e permitir que essa transformação comece em nós, e permitir que os frutos dessa transformação comecem a ser demonstrados através da nossa vida, nós corremos o risco de descermos ímpio seco e subirmos um ímpio molhado. Não houve transformação. Não existe outra forma de se achegar a Deus, a não ser pela remissão dos nossos pecados e pelo sangue de Jesus. Vamos ler João 3? Vamos ler a partir do versículo 16 até o 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas o propósito de Deus é que nós não continuemos simplesmente dentro da salvação, mas caminhemos em salvação, na transformação do nosso ser. Vamos falar sobre os testemunhos das Escrituras a respeito de Cristo. Nas Escrituras podemos ver desde o Antigo Testamento que os profetas já profetizaram há milhares de anos acerca do Cristo que viria para salvar o mundo. Nós temos também o testemunho de Jesus. No Novo Testamento vemos o próprio Jesus testemunhando acerca de si mesmo e da chegada do reino de Deus sobre a terra. Vemos o testemunho do Espírito Santo. Em nosso coração, o Espírito Santo já pode testificar que o testemunho de Cristo é verdadeiro e digno de toda aceitação. Quando você ouve a palavra de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente refletir a respeito. Quando você ouve a palavra de Deus, ministrada por um homem de Deus, lendo a Bíblia, como é que ela chega aos seus ouvidos? Como uma verdade absoluta ou como uma verdade relativa? Como algo que ainda existe dúvida, ainda pode existir um ponto de interrogação naquilo que está sendo falado? Avalie isso, porque é o Espírito Santo que vai trazer para você a convicção de que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Você não vai viver mais pelo que você vê, mas pelo que você crê. Você não vai viver mais pelos fatores naturais da sua vida. Ah, não, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, e eu ainda tenho aquela enfermidadezinha maligna. Pois é, você ainda está andando no terreno raso. Se você erguer os seus olhos acima dos montes, você vai conseguir ver que em Cristo você é curado. Nenhuma enfermidade tem direito sobre você, nem legalidade. Eu me lembro de uma irmã, muito preciosa, que teve leucemia. E ela é uma grande mulher de Deus, mulher de oração, como poucas eu vi até hoje. Ela estava lutando por um transplante de medula, para curar a leucemia dela. E ela, toda vez que eu via essa mulher orar, e que eu via ela falar a respeito da enfermidade, ela dizia assim: enfermidade não tem legalidade sobre mim, eu já sou curada. E a enfermidade sempre piorando, mas ela declarava: essa enfermidade não tem legalidade sobre mim, eu sou curada, porque a palavra de Deus diz que eu sou curada, e eu creio na palavra de Deus. Aproximadamente um ano e meio de enfermidade, ela veio a falecer, mas ela faleceu dizendo que ela era curada. Por quê? Porque ela sabia que com o Senhor ela teria um corpo são, um corpo glorificado, porque Cristo de fato já a curou. Mas a cura de Cristo às vezes ela não é para agora, não é para a terra, ela é a cura eterna. O propósito de Deus, ele não se limita aqui e agora. O propósito de Deus está na eternidade, ele está nos curando, nos transformando, para que nós possamos chegar perfeitos diante dele. Essa irmã muito preciosa, ela faleceu, e quando nós estivemos no velório dela, o que nós vimos no rosto dela era uma paz tão grande, uma alegria tão grande de dizer: agora eu recebi a cura completa. O propósito de Deus é eterno, não temporal. Entenda, as tribulações de hoje são para que o Senhor possa ser tudo em você no futuro, para que
você possa ser moldado de fato e transformado, e chegar diante dele são, como é o propósito do Senhor. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia o apóstolo Paulo. No tópico 3.2 da nossa revista, o autor nos convida a avaliar o tipo de vida cristã que nós temos vivido. E agora, de fato, eu sei que nós vamos colocar a luz de Deus sobre nós e vamos avaliar. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já? E eis que se fizeram todas novas. As coisas velhas já passaram na sua vida? As coisas erradas do mundo já passaram na sua vida? Então, o que é ser um cristão de verdade? Primeira coisa, ser um cristão é andar em novidade de vida. O verdadeiro cristão, ele anda em novidade de vida. A sua vida é uma novidade a cada dia. A cada dia ele é trabalhado, como de uma forma preciosa a irmã nos expressou agora de manhã, moldado pelo oleiro e vai se tornando mais perfeito. A cada dia nós somos novos e somos renovados. Primeiro, ser um cristão é se submeter a Cristo e aos seus mandamentos. Número 1, ser um cristão é se submeter a Cristo e aos seus mandamentos. Número 2, ser um cristão é ser governado pelo Espírito Santo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ser um cristão é permitir ou moldar do Espírito Santo em nós. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era iracundo, seja pacificador. Aquele que outrora era briguento, agora traz a paz. Isso é novidade de vida. 4, como é que esse caminhar cristão transforma o nosso pensar? Nosso modo de pensar não se conforma mais com o modo do mundo pensar. Eu não considero mais normal, por exemplo, ligar a televisão e assistir uma novela que só tem pornografia, que só tem o marido traindo a mulher traindo o marido, nudez explícita. Essas coisas me incomodam. Quando eu ligo a televisão agora e vejo aquilo, ou eu desligo, ou eu mudo de canal. O meu pensar já não se conforma mais com o pensar do mundo, porque o pensar do mundo acha que tudo é natural. Eu não me conformo mais que os adolescentes tenham relações sexuais uns com os outros, como se isso fosse normal. Como eu ouvi esses dias atrás, uma mãe que recebe o namorado da filha na sua casa, para dormir no quarto dela. Isso é mundo. Isso tem que incomodar você. Isso tem que gerar em você uma santa inquietação. Eu não posso. Isso não está de acordo com o que Deus ensinou. O meu pensar tem que ser transformado. Se o meu pensar se conforma ainda com aquilo que o mundo pensa, eu não estou sendo transformado pelo cristianismo. Cristo não tem transformado a minha vida. Eu não tenho permitido que Ele transforme a minha vida. Então começa com o meu pensar, um pensar santo. Ele não permite as coisas imundas invadirem nossa casa, nosso viver. Segundo o nosso sentir, os nossos sentimentos são encharcados com o amor de Deus, e podemos expressar esse amor através dos nossos atos. Então vou falar com os maridos primeiro. Você tem expressado o amor de Cristo com a sua esposa? Às vezes é uma luta, né, irmão? Eu vou falar por mim, eu vou cortar na minha carne aqui primeiro. O que a minha esposa fez semana passada? Deixa eu lembrar. Ah, sim. Ela deixou uma laranja podre debaixo do banco do meu carro. Rolou a laranja lá e deu um mau cheiro dentro do carro que os irmãos não têm noção. No mesmo momento eu fiquei bravo. Eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Deixar a laranja podre debaixo do meu carro. Debaixo do banco, né? E para tirar o cheiro daquela coisa maravilhosa. Mas o que eu fiz? Eu tentei
expressar amor e falar com paz, falar com tranquilidade, meu bem, a laranja podre, meu bem. Tem que olhar quando você colocar essas coisas dentro do carro, porque você sabe o tanto que eu sou enjoado com o meu carro. É com todo amor e carinho. Você sabe o tanto que eu sou chato, eu não gosto de carro fedido, e agora, olha aí, agora eu vou usar o seu, você vai usar o meu. Então, quando nós expressamos, por meio dos nossos atos, o amor de Cristo, as pessoas conseguem ser encharcadas com esse amor também. E aí agora quando eu erro, eu posso olhar para ela, quando ela vai ficar brava comigo, eu falo, o amor de Cristo. O amor de Cristo, porque nós erramos o tempo todo. Então, se nós formos debater os nossos erros com base na ira, sem colocar os nossos sentimentos encharcados com esse amor, irmão, o tempo todo nós vamos ter um campo de batalha na nossa casa. Como é que tem sido a sua casa, meu irmão? Eu estou vendo alguns irmãos rindo, né? Lá tem sido assim, ou tem sido, meu bem, que coisa horrorosa que você fez, você foi passar minha camisa que eu mais gosto e queimou, mas amém, eu te amo mesmo assim. Ou não? Também precisa ser transformado o nosso agir. Nós não agimos mais segundo os impulsos e sentimentos da nossa carne, mas agimos segundo a direção do Espírito Santo em nós. Se você é dirigido pelo Espírito, se você é conduzido por esse Espírito, você vai expressar nos seus atos também. Como é que é ser dirigido pelo Espírito? Como é que é ser transformado no sobrenatural, no seu coração, por esse Espírito? Ontem à noite eu estava orando e pedindo para o Senhor que Ele trouxesse até meu coração, de fato, a realidade de tudo isso que eu ia ministrar para vocês. Porque é muito sério você falar de um cristianismo perfeito, quando você é imperfeito. Nós todos somos imperfeitos. Não existe nenhum de nós aqui que está livre de ser trabalhado por Deus. O trabalhar do Senhor em mim, em você, é de glória em glória. Agora, o que nós fazemos para colaborar com o Senhor e com o Espírito Santo? Nós permitimos que o Espírito Santo nos enche e venha trabalhando em nós. Nós simplesmente permitimos que os irmãos que nós sabemos são homens de Deus, possam falar na nossa vida e até apontar os nossos defeitos. Nós somos uma igreja de discipulado, né? Nos grupos familiares, nós temos irmãos que estão acompanhando vocês muito de perto, daí a necessidade de um acompanhamento mais de perto, porque irmãos mais maduros podem apontar algumas coisas que estão erradas na sua vida, e você permitir que o Espírito Santo possa trabalhar em você. Foi assim comigo, tem sido assim comigo. Eu digo como o apóstolo Paulo diz, né? Não que eu seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que adiante estão, caminho rumo ao alvo, a soberana vocação de Cristo Jesus. Eu caminho rumo à vocação que Cristo me chamou, sabendo que as coisas velhas, os pecados de outrora, eles já não me dominam mais, e eu sou transformado a cada dia por esse Espírito Santo, nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. E quando eu vou caminhando rumo a esse propósito, o Senhor vem trabalhando no meu coração. E ontem, como eu experimentei a graça do Senhor, do Espírito Santo, no meu quarto, na minha casa, depois que eu comecei a meditar sobre tudo isso. Somos nós que podemos colaborar ou limitar o trabalhar do Espírito em nós. Se nós temos pressa de sermos transformados, experimentar o melhor de Deus, nós simplesmente devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, sem restrições. Não, até aqui eu vou, mas a partir daqui não, isso é do meu temperamento. Você já ouviu isso? Só eu que já ouvi isso? Isso é o meu temperamento. Que temperamento, irmão? As coisas velhas já passaram, seu temperamento morreu com a velha criatura, agora você é nova criatura. O seu temperamento tem que ser o temperamento de Cristo, porque se você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, você ressuscitou com a vida dele. E a vida de Cristo agora é um temperamento apaziguador, pacífico. Oh, Deus, fala conosco. Nós precisamos tanto aprender. E eu me incluo nisso. Nós precisamos tanto aprender como ser moldados pelo Senhor.
né, com aqueles que estão muito perto de nós, porque muitas vezes nós erramos. Na verdade, nós erramos muito mais com aqueles que estão muito próximos de nós do que com os demais. Porque aqueles que estão próximos de nós, eles veem as nossas reações em cada momento da nossa vida. Vê as nossas reações debaixo de pressão, vê as nossas reações debaixo de angústia, debaixo de perseguição, vê a nossa reação no meio da luta. E são essas pessoas que muitas vezes são as mais queridas nossa esposa, os nossos filhos, que sofrem as consequências da nossa impaciência, da nossa carnalidade, da imperfeição que nós ainda somos. Amém. 4. Voltando ao princípio da fé. Nós sabemos que muitas igrejas têm pregado um evangelho egocêntrico e centrado unicamente na satisfação do homem. Algumas pessoas dão suas ofertas e dízimos como uma espécie de troca com Deus. Eu dou. Existem muitos pregadores que chegam e falam: irmão, entrega aqui o seu dízimo, a sua oferta, e você vai receber do Senhor a 30, 60 e a 100 por 1, tudo aquilo que você semear na casa de Deus. Isso é uma realidade? Relativa. Se você devolveu para Deus, esperando que Ele devolva para você, esquece. Deus, quando sondar o seu coração, vai ver que você está negociando com Ele, e com Deus não se negocia. Mas se você devolve o seu dízimo, a sua oferta, porque você ama a Deus, e porque você quer ver a obra dele avançando, porque você quer ver vidas sendo alcançadas pelo Senhor, assim como você foi alcançado, lá em Moçambique, e aonde os missionários alcançam, onde o Senhor tem vidas para alcançar, se você de fato semeia com esse propósito, você vai colher a 30, 60 e a 100 por 1. Mas vigie o seu coração, porque de Deus não se zomba. Ele conhece o que está lá dentro, o mais íntimo. Eu já vi muitos irmãos expressarem uma santidade exterior que de fato não havia realidade. E aí chega diante do pastor ou da igreja e devolve ou semeia algo muito grande, uma grande quantia, esperando o retorno de Deus em relação a isso. Entenda, a coisa mais maravilhosa que eu e você podemos receber de Deus, nós já recebemos em Cristo Jesus. A coisa mais maravilhosa que eu e você podemos receber de Deus, nós já recebemos em Cristo Jesus, a salvação e a vida eterna. A salvação e a vida eterna é o maior tesouro que nós temos, muito maior do que as negociatas financeiras que muitos pastores, muitas igrejas pregam. Nós não estamos aqui para pregar que você vai ficar rico servindo ao Senhor, porque as riquezas já lhe foram dadas todas em Cristo Jesus. As naturais, pela graça dele, segundo o seu coração, ele vai te dar. Mas as espirituais você já tem todas. É só você viver segundo a sua fé. A fé verdadeira. A fé não focada em troca, mas a fé focada em Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele veio em carne, habitou entre nós, morreu, morte de cruz, mas ressuscitou para me salvar. Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que de fato vai fazer com que o mundo espiritual tema você. Quando você entende quem você é em Cristo, quando você pode de fato pisar no terreno dos milagres e dizer: eu vivo todas as promessas de Cristo, porque isso para mim é uma realidade. O maior tesouro eu já tive, agora, Senhor, todas as demais coisas me vão ser acrescentadas segundo a tua graça. A coisa mais maravilhosa que podemos receber de Deus é a nossa salvação e a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Todas as demais coisas são míseros complementos diante de Deus. Míseros complementos. Se o Senhor requeresse a nossa vida hoje, nós já teríamos tudo que nós precisamos, que é a nossa vida eterna e a nossa salvação. Glória a Deus por isso.
Mas e as promessas de Deus? Como é que eu posso alcançar então as promessas de Deus, voltando ao princípio da fé, crendo em Cristo? As promessas de Deus exigem que estejamos no centro da sua vontade. Deus não se comove com hipocrisia, caras e bocas, mas um coração vazio. Muitos se vestem de uma máscara cristã, mas o coração está vazio de Deus. Não comove a Deus. Não comove. Muitos estão tão preocupados com aquilo que Deus pode dar, que acabam se esquecendo dos pré-requisitos para alcançar a bênção. Você sabia que existem pré-requisitos para você comer o melhor dessa terra? Quem sabia? É só me converter então? Então agora eu recebi Jesus Cristo, e por meio de receber Jesus Cristo na minha vida, eu vou receber tudo aquilo que Ele prometeu de bênção natural? Não. O Senhor lá em Deuteronômio 28 diz: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Você tem obedecido a palavra de Deus? Nós temos obedecido a palavra de Deus de fato, ou pelo menos, se não conseguimos obedecer completamente, temos nos esforçado para obedecer? Temos nos esforçado para meditar na palavra e aprender com Deus aquilo que Ele quer fazer em mim, aquilo que Ele quer mudar em mim, para eu de fato poder entrar nesse terreno onde as minhas orações são todas ouvidas pelo Senhor e recebidas e respondidas? A pergunta que eu faço para você nessa manhã, querido: o que você tem buscado dentro da igreja? A bênção ou o abençoador? Quando você vem à igreja no domingo de manhã, quando você vem à igreja no domingo à noite, na quarta-feira, quando você vem nas vigílias, quando você participa da sua igreja, o que você tem buscado? Você tem buscado a bênção de Deus, ou você tem buscado o próprio Deus? A realidade é que as bênçãos todas vão passar. Elas vão passar, e novas necessidades, novos momentos, você vai precisar do auxílio de Deus. Mas quando você busca o abençoador, e ele de fato se alegra em você, você pode tê-lo para sempre habitando em você. O abençoador é eterno, as bênçãos são temporais. O abençoador é aquele que retém nas suas mãos tudo aquilo que nós precisamos, e que Ele dá segundo a sua bondade, diz a palavra de Deus. Jesus ensina que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus que não tem um traço de maldade no seu caráter, no seu coração. Grande parte dos cristãos atualmente tem a vida centrada em si mesmo e nos seus desejos. Eles não têm Cristo como centro. Eles são rasos na sua consagração e na sua santidade. Não oram, não buscam, não jejuam. Eles não permitem o trabalhar do Espírito Santo no seu caráter. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Quero ler algo para você. Ezequiel, nós vamos ler a partir do versículo 37, capítulo 37, perdão. Ezequiel 47. Avança um pouquinho. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu
mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era um rio em que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. É interessante, o profeta Ezequiel, ele fala sobre 4 níveis de água que nós podemos viver, 4 níveis de profundidade que nós podemos ter na nossa vida cristã. Existem águas que vão dar no nosso tornozelo, nós vamos permitir o trabalhar do Senhor só nos primeiros momentos. A rasura. Existem águas que vão dar nos nossos joelhos, nós vamos permitir que Deus chegue um pouco mais profundo em nós. Existem águas que vão dar nos nossos lombos. Mas existem águas que vão nos submergir. Existe um nível de profundidade em Deus que você vai ser imerso nele. E quando você de fato for imerso nessas águas, completamente, você sim conseguirá viver o cristianismo perfeito. O cristianismo que de fato não limita Deus em nós. Onde é que estão as águas em você hoje? Nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou você de fato já conseguiu ser submerso pelo Espírito? O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, algo que eu já falei para vocês, mas eu faço questão de ler novamente. Filipenses 3, ele diz o seguinte, a partir do versículo 12: não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se você está com as águas no tornozelo, nessa manhã, se aprofunde até as águas no joelho. Se você está com suas águas no joelho nessa manhã, se aprofunde até as águas no lombo. Mas se você está com as águas no lombo nessa manhã, seja imerso pelo Espírito. Todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Essa é a verdadeira alegria, é a verdadeira satisfação, esse é o verdadeiro prêmio da soberana vocação em Cristo. Governados, comandados, completamente dirigidos pelo Espírito Santo. Fica de pé onde você está. Eu disse que essa aula de hoje, ela seria uma aula reflexiva, que nós deveríamos refletir a respeito da nossa condição hoje como cristãos. Deus quer levar essa igreja a águas profundas. Deus quer levar essa igreja a águas muito mais profundas do que nós temos vivido. Eu tenho estudado nesses dias sobre as igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, e tem uma que eu estou encantado em estudá-la. É a igreja da Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Não só do amor fraternal entre os irmãos, mas do amor de Deus sendo derramado sobre ela. Se nós queremos viver a igreja que vai receber somente elogios de Deus, nós precisamos ser mais profundos na palavra, ser mais profundos no Espírito, ser mais profundos em nossa consagração, em nossa santidade. Nós precisamos das águas profundas de Deus sobre a nossa vida. Essas águas, elas vão nos habilitar a experimentar coisas tão sobrenaturais, irmãos, que o mundo nunca viu. O mundo nunca viu o que Deus tem preparado para nós como igreja.
O mundo nunca viu o que Deus preparou para você como filho, mas Ele quer ser tudo em você. A partir do momento em que você abrir a porta do seu coração e falar: Senhor, entre e seja tudo. Eu quero as águas profundas. Eu não quero mais a rasura do tornozelo, eu não quero mais a rasura dos joelhos, eu não quero mais a rasura dos lombos, mas eu quero as águas profundas. Meu irmão, o que Deus vai fazer conosco, nós não temos noção. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Oh Espírito de Deus, Tu que faz tudo pela Tua igreja, tudo em nós, visita agora cada coração que tem sede, Deus, que tem sede de transformação, mas que ainda não conseguiu atingir a plenitude, Deus, que o Senhor sonhou para ele. Visita, Deus, cada coração que tem sede de Ti. A Tua palavra diz que o Senhor trocaria o nosso coração de carne nosso coração de pedra por um coração de carne. E a partir desse coração de carne, o Senhor transformaria todo o nosso ser. Deus, nesta manhã, nós como igreja te pedimos: leva-nos às águas profundas do Senhor. Faça-nos experimentar, Deus, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, mas que o Senhor preparou para todos aqueles que te amam. E essa igreja ama o Senhor. Essa igreja tem buscado a Ti e a Tua face, Deus. Faça em nós, Senhor. Faça em nós que essas águas profundas inundem completamente cada um de nós. E que seja, Senhor, como o tempo em que os apóstolos pregavam e as pessoas se convertiam somente de passar a porta. Deus, faça tudo que é necessário, porque nós ansiamos por esse trabalhar do Senhor. Nós ansiamos por águas mais profundas, Deus. A rasura já não nos satisfaz. Nós queremos de fato experimentar, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor plena em nossas vidas e na Tua igreja. Que sejamos como a igreja de Filadélfia, Deus, o amor fraternal em nós, o amor do Teu Espírito derramado em cada coração de forma poderosa, Deus. Esse é o nosso clamor nesta manhã. Nosso coração tem sede do Senhor, nossa alma anseia pelas Tuas águas, Deus, leva-nos até ela. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que seja assim, Senhor. Amém. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.